Quando um cachorro ferido entrou correndo numa sala de aula, as crianças gritaram assustadas e tentaram espantá-lo. Mas a professora, ao chegar perto, viu algo amarrado no pescoço do animal que a fez chorar na frente de todos. Porque ele atravessou a cidade toda, machucado e cansado, só para entregar aquele recado justamente para ela. E o que ela ia descobrir ao seguir o animal até um lugar que escondia uma verdade de cortar o coração. O barulho seco da porta da sala de aula se abrindo cortou a explicação de Helena no meio da frase. Um cachorro grande, de pelo escuro embaralhado pela sujeira, escorregou no piso encerado, derrubou a mochila rosa de uma aluna e fez a turma inteira gritar ao mesmo tempo. Helena deu um passo atrás, a respiração presa na garganta. O bicho não parecia agressivo, mas havia algo de selvagem naquele olhar. Uma das patas traseiras arrastava no chão, deixando um rastro fino de sangue. O peito subia e descia rápido demais, como se ele tivesse corrido por quilômetros sem parar. Os alunos se afastaram das carteiras. Helena ergueu a mão pedindo silêncio, mas a palavra não saiu. O cachorro ignorou o tumulto e atravessou a sala em linha reta, claudicando, até parar diante da mesa da professora. Ali, levantou o focinho sujo e soltou um ganido baixo. Não era um latido, era um pedido impossível de ignorar. Helena desceu o olhar até o animal. Ele tremia de exaustão. Os olhos castanhos estavam fixos nela, insistentes. Foi então que ela viu a coleira velha, improvisada com um pedaço de corda grossa. Preso à corda, havia um pano azul dobrado com cuidado. A sala sumiu ao redor dela. Helena conhecia aquele pano. Conhecia a textura, a cor desbotada, as bordas costuradas à mão. Ela mesma havia feito aquilo anos atrás, numa tarde chuvosa em que ainda acreditava que pequenos gestos podiam salvar casamentos. Aquele não era um cachorro qualquer. Aquele era Thor. Helena se ajoelhou devagar, a mão trêmula estendida. Thor não se mexeu, mas seus olhos a acompanharam com uma confiança impossível de fingir. Ela desatou o nó com dedos que não paravam de tremer, desdobrou o pano azul e encontrou ali dentro um pedaço de papel amassado. A letra era irregular, torta, quase ilegível. Ela não leu em voz alta. Não conseguiu. As palavras saltaram para dentro dela como socos silenciosos, cada uma carregando o peso de anos, de ausências, de portas que ela acreditava ter fechado para sempre. Helena, por favor, não tenho mais ninguém. Estou sozinho. Não consigo me levantar. Ela não me ajuda. Preciso de você. Thor sabe onde estou. Segue ele, por favor. A caligrafia era de Marcos. Estava mais fraca, mais trêmula do que ela lembrava, mas era dele. A letra de um homem que um dia escreveu cartas de amor, que anotava listas de compras na geladeira, que deixava bilhetes grudados no espelho do banheiro. Helena levou a mão ao rosto e sentiu a umidade quente escorrendo entre os dedos. Ela não estava preparada para chorar ali, diante dos alunos, diante do mundo, mas o corpo não pediu permissão. As lágrimas vieram sozinhas, silenciosas e pesadas, enquanto Thor continuava parado à sua frente, esperando. A porta da sala se abriu novamente. Dessa vez, era a diretora, o rosto tenso, seguida de 2 funcionários. Alguém havia chamado, alguém havia percebido o caos. A voz da diretora cortou o silêncio. Ela falou sobre chamar o controle de zoonoses, sobre a necessidade de verificar se o animal tinha raiva, sobre a segurança das crianças. Os funcionários já se movimentavam, tentando cercar Thor com cuidado, mas o cachorro não tirava os olhos de Helena. Ela levantou a mão, pedindo que parassem. A voz saiu baixa, quase um sussurro, mas carregava uma autoridade que ninguém ousou contestar. Ele não é perigoso. Eu conheço esse cachorro. A diretora franziu a testa, confusa. Helena dobrou o bilhete com cuidado e o guardou no bolso da calça. Não havia tempo para explicações. Marcos estava em perigo, sozinho, abandonado. E Thor havia cruzado a cidade inteira para pedir ajuda. Ela olhou para a turma, ainda assustada, amontoada nos cantos da sala. Respirou fundo e tentou encontrar alguma firmeza na própria voz.
Vocês vão ficar com a coordenadora agora. Eu preciso sair. A diretora abriu a boca para protestar, mas Helena já estava se levantando, pegando a bolsa pendurada na cadeira, ajustando o cabelo atrás da orelha, num gesto automático. Thor se levantou junto com ela, cambaleante, a pata ferida tremendo sob o próprio peso. Helena passou a mão na cabeça dele, sentindo o pelo áspero, sujo, quente. Ele inclinou o focinho contra a palma da mão dela, como se estivesse dizendo: confie em mim, eu sei o caminho. E ela confiou, porque não havia outra escolha, porque aquele animal tinha vindo até ela com uma lealdade que ela própria não teve anos atrás, porque talvez ainda houvesse tempo de fazer diferente. Fazer diferente. A expressão ecoou na mente de Helena enquanto atravessava o corredor da escola com Thor ao lado. Aquela mulher que caminhava agora, seguindo um cachorro ferido em direção a um passado que jurou esquecer, era a mesma que passou 15 anos construindo uma reputação impecável. A professora que chegava cedo, que organizava festas escolares com meses de antecedência, que conhecia o nome de cada aluno e de cada pai. Seus planejamentos eram impecáveis, suas aulas previsíveis, sua vida controlada. Ela nunca teve filhos, nunca quis, ou talvez quisesse e não soubesse admitir. Após o divórcio, Helena reconstruiu tudo em silêncio, sem alarde, sem desabafos públicos. Mudou de bairro, trocou de escola, cortou o cabelo, fez da rotina um escudo. Acordava às 6, tomava café sozinha, corrigia provas na mesa da cozinha enquanto ouvia o noticiário da manhã. Aos fins de semana, ia ao mercado, limpava a casa, assistia a filmes antigos na televisão. Ela nunca voltou a amar. Ou melhor, nunca permitiu. Houve convites para jantar, olhares interessados em reuniões pedagógicas, colegas que deixavam mensagens no celular. Helena agradecia com educação e mudava de assunto. A ideia de abrir portas novamente a apavorava mais do que a solidão. A escola se tornou seu abrigo emocional. Ali, ela era necessária. Ali, ela tinha controle. As crianças a respeitavam, os pais a elogiavam. A direção confiava nela. Era um universo pequeno, mas seguro. Um lugar onde nada podia machucá-la, porque ela não permitia que nada a tocasse de verdade. Marcos ficou no passado. Thor também. Aquela vida, o apartamento compartilhado, os passeios no parque, as discussões sobre contas, as noites em que ela acordava e encontrava Marcos sentado no sofá, doente, exausto, tudo isso foi trancado numa gaveta mental que ela jurou nunca mais abrir, até aquela manhã. Agora ela caminhava sob o sol da tarde com Thor mancando ao seu lado, a pata traseira arrastando no asfalto quente. Precisou cobrir os olhos com a mão para enxergar a rua à frente. Não sabia para onde estava indo, não tinha endereço. Não tinha plano, só tinha um cachorro ferido e um bilhete que dizia que Marcos não conseguia se levantar. Ela não me ajuda. As palavras ecoavam na mente de Helena enquanto caminhava. A esposa, a mulher com quem Marcos se casou 2 anos depois do divórcio. Helena nunca a conheceu pessoalmente, mas sabia que existia. Uma mulher mais nova, de acordo com os comentários que chegaram até ela, através de conhecidos em comum. Alguém que Marcos apresentava como recomeço, como futuro. Agora, aquela mesma mulher o deixava sozinho, incapaz de se mover, pedindo socorro através de um cachorro. Helena parou na esquina, a respiração ofegante. Thor olhou para trás, esperando. Ela podia voltar, podia entregar o bilhete para a diretora, ligar para a emergência, passar o problema adiante. Podia dizer que não era mais responsabilidade dela, que ela havia reconstruído a vida justamente para não ser arrastada de volta para aquele lugar de dor e impotência. Mas se fizesse isso, Marcos podia morrer, sozinho, abandonado por todos, traído pela única pessoa que ainda deveria estar ao lado dele. Thor deu 2 passos à frente e olhou para ela novamente. Os olhos castanhos carregavam uma urgência que dispensava palavras. Ele havia cruzado a cidade inteira, ferido, sangrando, exausto. Não podia falhar agora. E Helena, pela primeira vez em anos, percebeu que também não podia. Ela respirou fundo e acenou com a cabeça. Vai na frente, eu te sigo. Thor virou e começou a andar. Helena o seguiu. 3 quadras depois, o celular vibrou no bolso. Era a diretora. Helena atendeu sem parar de andar.
os olhos fixos em Thor, que seguia na frente com a determinação de quem conhecia cada esquina daquela cidade. Helena, acionei o SAMU. Eles estão a caminho da escola. Precisam falar com você. Eu não estou mais na escola. Houve uma pausa do outro lado da linha. A voz da diretora voltou mais alta, tensa. Como assim não está? Helena, você não pode sair assim. Precisa passar as informações para o resgate. Eu estou seguindo o cachorro. Ele sabe onde Marcos está. Antes que a diretora pudesse responder, Helena ouviu outra voz ao fundo. Masculina, firme, acostumada a dar ordens. Segundos depois, um homem estava na linha. Aqui é Rodrigo do SAMU. A senhora é familiar do paciente? Ex-esposa. Entendi. A senhora tem o endereço dele? Não, mas o cachorro sabe onde ele está. O socorrista suspirou do outro lado. Não era um suspiro impaciente, mas cansado. O suspiro de quem já viu esse tipo de situação terminar mal. Senhora, com todo respeito, seguir um cachorro ferido sem endereço exato é arriscado. Se ele se perder, se entrar em algum beco sem saída, a gente perde tempo precioso. Tempo que pode custar a vida do seu ex-marido. Helena apertou o celular contra o ouvido. Thor virou à esquerda numa rua estreita, sem hesitar. Ele não vai se perder. Ele veio até mim. Ele sabe o caminho de volta. A senhora entende que há protocolos, certo? Precisamos de um endereço confirmado para deslocar a equipe. Cada minuto conta. Se o paciente estiver com complicações graves, cada minuto perdido pode ser fatal. Helena olhou para Thor. Ele parou e olhou para trás, esperando. Então é melhor não perdermos mais tempo conversando. Desligou. As ruas passavam devagar sob os pés de Helena, cada passo trazendo de volta pedaços de um tempo que ela jurou ter enterrado. Thor seguia à frente, claudicante mas firme, e ela o acompanhava como se estivesse caminhando de volta para dentro da própria história. Falar em protocolos, em tempo perdido, como se ela não soubesse o que era perder tempo. Como se não tivesse perdido anos inteiros fugindo. O casamento com Marcos não terminou por falta de amor. Terminou porque o amor não foi suficiente. Ele adoeceu pela primeira vez quando tinham apenas 3 anos de casados. Uma doença autoimune, disseram os médicos. Crônica, progressiva, sem cura. Haveria fases boas e fases ruins. Crises que o deixariam de cama por semanas. Dor constante, limitações crescentes. Helena tentou ser forte, tentou ser a esposa dedicada que todos esperavam. Mas cada vez que via Marcos curvado de dor, cada vez que ele cancelava planos porque não conseguia sair da cama, cada vez que ela o encontrava sozinho na sala às 3 da manhã porque a dor não o deixava dormir, algo dentro dela se despedaçava. Ela não soube lidar. Sentiu-se fraca, insuficiente, esmagada por um peso que não conseguia carregar, e fugiu. Arrumou as malas numa tarde de segunda-feira, deixou um bilhete curto na mesa da cozinha e saiu. Deixou Marcos, deixou Thor, deixou tudo para trás como quem abandona um prédio em chamas. A culpa nunca a abandonou. Morava nela como uma segunda pele, silenciosa mas presente. Ela dizia a si mesma que tinha feito o melhor que podia, que ninguém é obrigado a se sacrificar, que ela tinha direito de escolher a própria vida. Mas no fundo, no lugar onde as mentiras não funcionam, ela sabia a verdade. Tinha fugido porque não foi corajosa o suficiente para ficar. Thor parou numa esquina e olhou para ela, envelhecido, ferido, exausto, mas ainda leal, ainda ali. Virou à direita e parou diante de um prédio antigo, 3 andares, pintura descascada, grades enferrujadas nas janelas. Thor subiu a escada com dificuldade, parando a cada degrau para recuperar o fôlego. Helena o seguiu, o coração batendo cada vez mais rápido. 2º andar, apartamento 204. A porta estava entreaberta. Ela bateu de leve e empurrou. Uma mulher surgiu do corredor, magra, de cabelos loiros presos num rabo de cavalo apertado. Usava roupas caras, mas amassadas, como se tivesse dormido nelas. O rosto se fechou quando viu Helena. Quem é você? Sou Helena, ex-esposa do Marcos. Recebi um bilhete dele pedindo ajuda. A mulher cruzou os braços, bloqueando a entrada. Ele não mandou bilhete nenhum. Você não tem o que fazer aqui. Thor passou entre as pernas dela e entrou, mancando em direção ao fundo do apartamento. A mulher deu um passo à frente tentando pará-lo, mas Helena a segurou pelo braço. Onde ele está?
Isso não é da sua conta. Você largou ele há anos. Não pode aparecer agora fingindo que se importa. Ele está pedindo ajuda. Ele está bem, só cansado. Sempre fica assim quando para de tomar os remédios por conta própria. Helena sentiu a raiva subir pela garganta. Ele escreveu que não consegue se levantar. A mulher deu de ombros, o rosto impassível. Ele exagera, sempre fez drama. Você deve saber disso melhor que ninguém. Do fundo do apartamento veio um som abafado, um gemido baixo, fraco. Thor latiu insistente. Helena empurrou a mulher de lado e entrou. A esposa gritou atrás dela, algo sobre invasão, sobre chamar a polícia, mas Helena não parou. O que ela encontrou no quarto tirou o ar dos seus pulmões. Marcos estava caído ao lado da cama, imóvel, os lábios rachados, a pele pálida como papel. Helena se ajoelhou e tocou o rosto dele com a mão trêmula. A pele estava quente demais, seca, esticada sobre os ossos. Ele abriu os olhos com esforço, demorando alguns segundos para focá-la. Quando reconheceu, os lábios rachados se moveram num sussurro quase inaudível. Helena, eu estou aqui. O resgate está vindo. Ela pegou o celular e discou o SAMU novamente, passando o endereço com a voz firme apesar das mãos tremerem. Thor se arrastou até o lado de Marcos e deitou junto dele, o focinho encostado no ombro do dono. Mesmo ferido, mesmo exausto, ele não saiu dali. A esposa apareceu na porta do quarto, pálida, os braços ainda cruzados, mas agora tremendo. Ele estava bem ontem à noite. Helena a ignorou. Pegou uma toalha do banheiro, molhou na torneira e passou nos lábios de Marcos, tentando umedecê-los. Ele tossia baixo, o peito subindo e descendo rápido demais, a respiração curta e superficial. Os olhos se fecharam novamente. Marcos, fica comigo, fica acordado. Ele não respondeu. O tempo se arrastou como chumbo derretido. Helena segurou a mão dele, sentindo o pulso fraco, irregular. Thor gemia baixo, o corpo tremendo de dor e exaustão, mas se recusava a se afastar. A esposa sumiu para algum lugar da casa e Helena não se importou. O quarto era pequeno demais, abafado, cheirando a doença e abandono. Quando a sirene finalmente soou lá embaixo, Helena fechou os olhos e respirou fundo. A equipe subiu correndo, entrando com macas, equipamentos, movimentos rápidos e precisos. Um dos socorristas tentou afastar Thor, mas o cachorro rosnou pela primeira vez. "Deixa ele ficar", disse Helena, a voz firme. "Ele não vai sair." E Thor não saiu. Ficou ali, ao lado de Marcos, enquanto o levavam na maca escada abaixo. Seguiu até a ambulância, subiu com ele sem pedir permissão. No hospital, enquanto Marcos era estabilizado, um dos socorristas procurou Helena na sala de espera. Ele havia encontrado outros bilhetes no apartamento, amassados, jogados no lixo, pedidos de ajuda escritos com a mesma letra trêmula, endereçados a vizinhos, a parentes distantes. Nenhum foi enviado. A esposa os havia interceptado todos. Thor foi a última esperança. Marcos amarrou o bilhete na coleira do cachorro e o soltou pela janela dos fundos. O animal, mesmo com a pata ferida, atravessou ruas desconhecidas, desviou de carros, seguiu um caminho que só a memória poderia explicar. Ele não foi até a escola por acaso, foi porque lembrava. Lembrava das manhãs em que Helena saía cedo, da mochila pendurada no ombro, do cheiro de giz e papel que ficava grudado nas roupas dela. Thor não era só um cachorro, era a prova viva de que a lealdade existe, de que o vínculo verdadeiro não se apaga com o tempo, não se perde com a distância. Ele confiou que Helena, apesar de tudo, apesar dos anos, ainda se importava. E ele estava certo. 3 semanas depois, Marcos recebeu alta. Sobreviveu à desidratação severa e às complicações da doença. Helena o visitou 2 vezes durante a internação. As conversas foram curtas, silenciosas, carregadas de coisas que nenhum dos dois sabia como dizer. Na segunda visita, ele segurou a mão dela por alguns segundos e disse apenas: "Obrigado." Ela assentiu, os olhos marejados, e respondeu: "Eu devia ter ficado." Ele balançou a cabeça devagar.
Você fez o que conseguiu. Eu entendo agora. Não houve reconciliação romântica. Não houve promessas de recomeço. Apenas verdade crua e perdão possível. A esposa foi afastada legalmente após investigação de negligência. Marcos voltou a morar sozinho, com acompanhamento médico regular e assistência social. Thor se recuperou lentamente. A pata cicatrizou, mas ele ficou com uma leve claudicação permanente. Helena o levou para casa sem pensar duas vezes. Ele dormia aos pés da cama dela, seguia-a pela casa, esperava sentado na porta quando ela saía para trabalhar. Na escola, algo mudou. Os colegas perceberam, embora não soubessem explicar. Helena sorria mais, conversava mais, permitia que as crianças a abraçassem no final da aula. Quando um aluno chorava, ela se sentava ao lado dele e esperava, sem pressa, sem soluções prontas, apenas presente. Seus alunos sentiam isso, mesmo sem entender. A professora Helena era a mesma, mas também era diferente, menos perfeita, menos distante, mais humana. Às tardes, ela caminhava com Thor pelo parque perto de casa. Ele andava devagar, ela também. Não havia pressa. Não havia mais portas trancadas. Era uma quinta-feira comum quando saíram da escola juntos. O sol se punha devagar, tingindo o céu de laranja e rosa. Caminharam sem destino, sem pressa, apenas existindo naquele momento. Thor parou perto de um banco de praça e sentou a língua para fora, os olhos tranquilos. Helena sentou ao lado dele e passou a mão na cabeça do cachorro, sentindo o pelo macio sob os dedos. Ela pensou em Marcos, em tudo o que aconteceu, em tudo que poderia ter sido diferente. Pensou na mulher que ela foi, a que fugiu porque não soube ficar. E na mulher que era agora, a que voltou porque um cachorro acreditou nela. O amor verdadeiro não desaparece com o tempo. A lealdade encontra caminhos quando tudo parece perdido. Às vezes não é o passado que nos persegue, é ele que nos chama de volta, pedindo coragem para fazer o que antes não conseguimos. Thor encostou a cabeça na perna dela. Helena olhou para o horizonte, para o sol que descia devagar e sorriu. Não era um final feliz, era apenas um recomeço honesto. E isso, pela primeira vez em anos, era suficiente. Agora, imagine uma viúva grávida em pleno velório, quando um cão treinado rompe o silêncio solene com latidos insistentes, apontando para alguém no meio da multidão. O que ele está tentando revelar? Quem é a verdadeira ameaça ali? E o que acontece quando a verdade precisa vir à tona antes de ser enterrada junto com o caixão? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!